som. Oi, som. Olá, meus irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor seja sobre nós, amém? Eu quase me tornava Noé hoje. Por volta ali das 7 e pouco da manhã, começa a pingar dentro do meu quarto, imagina. E aí, depois um pingo, abriu-se uma torneira, depois parecia mais chuveiro, e quem é antigo e lembra de Buqueirão, estava quase aquele cano aberto. E aí, foi difícil. Pela graça divina, Deus usa um servo, que não sei se ele está por aqui, mas Samuel acabou a escola dominical, correu lá em casa, disse, eu vou salvar o pastor. Eu digo, glória a Deus. Parecia aquela pomba que Noé soltou, mas voltou e não voltou sem nada. Mas disse, vamos resolver, pastor, e graças a Deus, a gente conseguiu uma pessoa que mexe com o telhado, foi lá na casa dele, ele foi lá em casa e me salvou. Eu acredito que hoje a gente dorme sem lancha, né? Dorme no colchão mesmo. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 10 e eu explico a razão pela qual eu estou junto com você nessa noite, pensando baseado nesse texto. A gente ia caminhar, na verdade o nosso intuito é caminhar em Mateus, que é a nossa proposta de exposição sequenciada, que é uma espécie do que os antigos faziam de leitura divina, leitura continuada. Era muito comum, hoje em dia nem tanto, né? Quer dizer, hoje em dia talvez voltou mais essa ideia de exposição sequenciada, né? Mas teve um período que isso era quase uma heresia, né? Era quase um problema alguém fazer isso, que não parecia muito espiritual. Mas, para mim, eu acho que é uma das maneiras de nós melhor compreendermos a Escritura, e eu acredito, você deve saber, que é membro aqui da igreja, que a gente está indo para 15 anos de existência, agora em maio, e os momentos assim digamos, de ápice, de clímax nas exposições foram momentos em que a gente trabalhou livros da Escritura Sagrada aos domingos, como 1 Coríntios, Tiago. Nós tivemos a oportunidade de aprender muito com esses livros. Por que eu escolhi Hebreus capítulo 10, verso de número 19 a 25? E como você está vendo ali, tem tema a Igreja de Cristo. Por uma razão, no próximo dia 12, 17 é o que fecha. Dia 12, próxima quinta-feira, estaremos iniciando mais uma consciência cristã aqui em Campina Grande. E o tema é exatamente esse, a Igreja de Cristo. E via de regra, eu tenho, antes da consciência cristã, o domingo que antecede, eu tenho pregado no tema da consciência cristã. E eu acredito que hoje também é um dia de a gente aprender mais sobre a Igreja de Cristo. Isso que você faz parte. E se você não fizer parte, você vai levar um belo de um puxão de orelha hoje. Então, espero que você continue aí sentado. Se sair, eu já sei que é porque você está querendo fugir. E eu não vou deixar você fugir, que eu vou lhe chamar. Brincadeira, mas espero que você escute tudo que Deus tem a tratar com você nessa noite. Fazendo parte da igreja, ou ainda não. Bíblia aberta, Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo número 10, versículo número 19 a versículo de número 25. Diz assim a santa palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deus bendito, damos-te graça por mais uma noite nos achegarmos a esse lugar, essa casa, por que não dizer a casa de Deus, onde o Senhor tem falado conosco e cuidado das nossas vidas de maneira tão especial, tão singular. Certamente muitos que aqui já estiveram podem, numa noite como essa,
expressar a gratidão ao Senhor pela existência dessa igreja, por fazer parte dessa igreja e por existir a igreja do Senhor, a casa do Senhor, para que possamos ser admoestados, exortados, estimulados, possamos ser edificados por meio da tua instrução e adorar aquele que por nós morreu e ressuscitou. Uma vez mais, rogamos para que o Senhor comunique de maneira poderosa a tua palavra. Dê-nos a graça de sermos fidedignos ao que o texto santo diz, que o teu povo esteja atento, trabalhando juntos para entender esse precioso texto e que por fim o teu Espírito aplique em nós a tua palavra. E isso culmina na glória do teu nome e na alegria do nosso coração. Então faz isso, Senhor, para a tua glória e para a nossa alegria. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, imagine alguém que recebe a chave de uma casa. Você recebe a chave de uma casa, a porta está aberta, a mesa está posta, a luz está acesa e tudo o que é necessário está lá dentro dessa casa também. Cobertor para os dias frios como o dia de hoje, ar-condicionado ou ventilador para os dias quentes, alimento preparado para que você possa assim comer, lugar de descanso como uma cama bem confortável para que você possa de fato descansar. Mesmo assim, imagine, essa pessoa escolhe dormir do lado de fora. E óbvio que o problema nesse sentido não é falta de acesso à casa, é a recusa em entrar nesse lugar que lhe está sendo oferecido. Então, basicamente, a nossa trilha, o nosso caminho dessa noite é perceber que o livro aos Hebreus, ele faz exatamente isso, ele nos mostra que Cristo abriu o caminho até Deus. E a pergunta que ele vai tentar, ou pelo menos que a argumentação aqui do autor vai tentar nos colocar ali bem na parede, é exatamente o seguinte, a pergunta seria a seguinte: se a porta está aberta e tudo está pronto, por que tantos escolhem continuar do lado de fora? Essa é a pergunta. Porque diante dessa realidade de acesso à casa de Deus, por que tantas pessoas continuam a viver do lado de fora? Quem esteve aqui na última quarta-feira, pôde, junto com outra turma que também estava, perceber um pouco da história ou do contexto da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus foi escrita para cristãos judeus, que de fato, por isso chama-se de cristãos, depositaram sua fé em Jesus. Eles eram judeus e depositaram sua fé em Jesus, e pelo fato de agora serem cristãos, eles estavam sendo perseguidos e estavam cansados dessa perseguição. Muitos deles estavam desanimados numa espécie de, alguns meio que sem entender tanto sofrimento, tanta dor, já que agora eles escolheram o lado certo para caminhar, a trilha correta. E muitos deles estavam desanimados a ponto de desistir, entendendo que talvez fosse mais sensato, diante de tanta dor que estava enfrentando, voltar atrás e voltar para as práticas judaicas. Eles estavam sendo tentados a abandonar Cristo e voltar ao antigo sistema religioso, tão somente por segurança da própria vida. Esse é o contexto da carta aos Hebreus. E aqui o nosso autor, ele vai tentar nos mostrar que antes, no lugar de voltar atrás, Bruno, no lugar de abandonar a igreja e o povo de Deus, pelo contrário, nós devemos exatamente fazer o oposto. E é por aqui que eu quero caminhar com você. 4 rápidos pontos, eu espero que a gente possa aprender muito com esse texto nessa noite. Primeiro deles, eu quero lhe dizer que a igreja de Cristo, ela vive do acesso que ele abriu. Se não, observe. Chamo sua atenção para o verso de número 19. Me acompanhe, por favor. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Observe que o autor começa com tendo, pois. Percebeu? Tendo, pois, aqui. Ele funciona como uma ponte
que está concluindo tudo o que ele acabou de afirmar sobre o sacerdócio perfeito de Jesus. E isso perpassa o capítulo 7 a capítulo de número 10. Ele falou o tempo todo sobre o sacerdócio perfeito de Jesus e agora ele arremata dizendo, tendo, pois, em outras palavras, se Cristo é o sacerdote perfeito, como eu acabo de dizer para vocês, capítulo 7 a 10, e o sacrifício perfeito também ele é, então agora existe uma nova realidade para o povo de Deus, como ele vai dizer no verso 19. Tendo, pois, esse sacrifício perfeito e esse sacerdócio perfeito, tendo, pois, essa realidade, aí ele diz, irmãos, intrepidez para entrar. Olhe, a palavra intrepidez aqui não é atrevimento, que é totalmente diferente. É uma espécie de santa confiança aqui no que vocês haverão de fazer. Porque quem conhece um pouco, e a gente vai adentrar nessa realidade do Santo dos Santos, como ele diz, verso número 19, véu, verso número 20, sabe que ninguém tinha intrepidez de entrar nesses lugares, porque era perigosíssimo. Aqui está um ponto crucial nessa história toda. Tendo, pois, esse sacerdote perfeito, tendo, pois, esse sacrifício perfeito, aqui está o ponto crucial. Nossa segurança não nasce do que nós sentimos, mas do que Cristo fez por nós. Nesse sentido, não é a firmeza da nossa mão em Deus, mas é a firmeza da mão de Deus em nós. Não tem aquela história que a gente já escutou, um ditadozinho que diz, se você segura na mão de Deus, uma hora você solta, mas se Deus segura na sua mão, Ele não solta. Então é basicamente isso. E a grande pergunta é, você se aproxima de Deus como quem foi aceito em Cristo ou como quem ainda tenta conquistar a aceitação? Deixa eu deixar isso claro, que isso é importante. Porque tem pessoas que vivem meio que naquela luta de fazer determinadas coisas para que Deus aceite ele. Mas esse é um lei do engano. Por quê? Porque ou somos aceitos em Cristo ou não somos aceitos. E como entra essa coisa do viver uma vida santa? Entra como uma consequência de já ter sido aceito por Deus em Cristo. Eu já sou aceito por Deus em Cristo, em gratidão eu vivo uma vida santa a Ele. Uma vida de acordo com aquilo que Ele estabeleceu para que o seu povo viva. Por isso que a vida aceitável nunca será a sua. A vida aceitável sempre será a de Cristo. E Ele me aceita em Cristo. Isso faz toda a diferença. Porque a gente não vai viver uma vida parecida com aquela brincadeira que existia, Vanessa, no passado. As meninas pegavam flor e ficavam arrancando. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Se eu cometo algo errado, mal me quer, ele não me aceita mais. Se eu faço uma coisa boa, bem me quer, agora ele me aceita. E a gente fica nesse dilema. Ou eu sou, ou não sou. Ele já está dizendo, tendo, pois, não há dúvida. O sacrifício é perfeito. A pessoa é perfeita. O sacerdote é perfeito. Eu tenho, não há dúvida. Eu tenho. Não por mim, mas por ele. Só que continue no verso 19, que a coisa vai ficando ainda mais interessante. Ele diz assim, ó, eu tenho intrepidez para entrar aonde? No Santo dos Santos, meus irmãos. O Santo dos Santos era o lugar mais inacessível do Antigo Testamento. Deixa eu ajudar você a entender um pouquinho. Isso aqui se chama tabernáculo do Antigo Testamento. Como eu disse, Santo dos Santos era o lugar mais inacessível do Antigo Testamento. Somente o sumo sacerdote podia lá entrar. E isso só acontecia uma vez ao ano. E ele só podia entrar com sangue. O autor usa essa imagem para dizer algo enorme. Olha aqui, ó. Viu a tenda, né? Agora um recorte da tenda. Veja lá. Isso aqui é chamado de átrio interior. Isso aqui é chamado de santo lugar, e aqui é chamado de Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote tinha acesso lá, uma vez ao ano, com sangue, sacrifício de animal. O autor usa essa imagem para dizer algo enorme.
em referência a Cristo. Ele está dizendo basicamente assim: em Cristo, o que era restrito se tornou aberto. Em Cristo, o que era distante se tornou próximo. Logo, ele está nos comunicando que a fé cristã, ela não é apenas crer em Deus, é ter acesso a Deus. Olha como isso é bonito. Eu não só creio em Deus, eu tenho acesso ao próprio Deus. E repare, não é apenas olhar para o Santo dos Santos, que era coisa que quem estava de fora, no chamado átrio exterior. Aqui é átrio interior, aqui é átrio exterior. O povo ficava bem distante lá, via o Santo dos Santos só olhando assim, à distância. Ele está dizendo que em Cristo, aquilo que era apenas uma olhadela, se tornou uma entrada em Cristo. A linguagem é de comunhão real. A vida cristã é uma vida conduzida para perto, para dentro, para a presença de Deus. Não porque você é digno, mas porque Jesus Cristo é. Essa é a grande diferença. Que você, Wellington, eu gosto de você, mas você não é digno. Eu também não, mas Cristo é. E a gente pode ter acesso por ele. Escute, o verso 19 diz mais um pouco. Verso 19, no final, vai dizendo assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Você está entendendo agora intrepidez, né? Uma santa confiança. Por quê? Porque se entrasse outra pessoa que não fosse sumo sacerdote, morria. Inclusive, o sumo sacerdote poderia morrer. Qualquer ato errado, fulminado era. Agora, não é mais o sumo sacerdote somente. Todos que estão em Cristo podem entrar. Intrepidez, santa confiança. Vamos para o final do verso 19, quando ele diz assim, pelo sangue de Jesus. Aqui está o fundamento da questão. Ele está basicamente dizendo assim, não é pela sua coragem, não é pela sua disciplina, não é pela sua semana espiritual. Digamos que a sua semana foi assim, foi a semana que você mais orou, foi a semana que você jejuou, foi a semana que você foi para a igreja, e não faltou nada, foi tudo assim, super, mega, hiper espiritual. Se pudesse, você sair assim, batendo as asas, voando como um anjo. Não é por isso que você entra, é pelo final do verso 19, o sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus. Isso eu poderia dizer que é o coração do Evangelho. Isso é o coração do Evangelho. O sangue de Jesus, a justiça que nos permite chegar, não vem de nós, ela vem de fora, ela vem de Cristo, ela é imputada e ela é recebida pela fé. E aí eu gostaria que você lembrasse disso, que a porta do céu não se abre com a chave do nosso mérito, mas com a chave do sangue de Cristo. Essa é a chave que abre a porta do céu para todo pecador. Então, deixa eu lhe fazer aprender uma primeira coisa. Pare de negociar com Deus, porque muitos vivem como se precisassem pagar pedágios espirituais para Deus ouvi-los. Você tem essa impressão? Eu particularmente tenho. Que às vezes parece que a gente paga uns pedágios. Se não for 7 semanas, olha, não vai dar certo. Se não for no monte, deu errado. Precisa uns pedágios que são necessários para que você seja ouvido, para que você seja aceito, para que você seja atendido e outra série de coisas. O texto diz, o acesso já foi comprado. Congregamos como gente que tem acesso, não como uma plateia distante do palco, do picadeiro, do lugar principal. Só que tem uma segunda coisa, que eu acredito que é oportuno para a gente hoje, é que a adoração cristã é resposta de quem foi recebido, ou de quem já foi recebido. A gente está aqui reunido, entoando cânticos a Deus, contribuindo em prol do avanço do seu reino, participantes do culto, louvando, orando, lendo a sua palavra, intercedendo uns pelos outros e escutando a sua voz. Sabe por quê? Porque nós entendemos que tudo isso é uma resposta
porque nós já fomos aceitos por Ele. Nós estamos aqui só respondendo. Tanto é que o dia do Senhor é uma santa convocação. E quando a gente está aqui reunido, nós estamos atendendo essa santa convocação de Deus e respondemos a Ele, adorando, como aqui acabo de falar. Faz todo sentido a gente estar aqui hoje à noite. Nem que fosse para a vida e barco, a gente estaria aqui hoje à noite. Isso é importante a gente lembrar, porque às vezes a gente negocia o santo culto ao Senhor. A gente parece que não uma resposta àquele que por mim morreu, aquele que me abriu a porta do céu, aquele que me abriu a porta para conhecer e se relacionar com Deus. Então, se o sangue de Jesus te abriu o santo dos santos, viver longe de Deus e esquecer o preço da porta que lhe foi aberta, foi sangue, foi sangue, foi sangue. Verso número 20, me acompanhe por favor, ele diz assim, ó: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Me permita me delongar só mais um pouco aqui no verso número 20, para que a gente entenda uma coisa aqui, eu vou passar por lá. Primeira coisa que eu quero dizer no verso número 20 é que este versículo, ele aprofunda o acesso, ou melhor, como o acesso do versículo número 19 se tornou possível para nós. Veja, ele diz assim, ó, um novo e vivo caminho. Caminho aqui é exatamente o meio estabelecido por Deus para que os homens se aproximem dele. Isso me lembra muito João 14, verso 6, lembra? Eu sou o caminho, Jesus disse, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que Jesus é o caminho. Eu entendo que isso aqui já responde o nó que eu vou querer desatar do verso número 20. Jesus é o caminho, Jesus foi o caminho, Jesus será o caminho, Ele foi, Ele é e Ele será. Jesus é o único caminho que dá acesso a Deus. João 14,6. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Prego batido, ponta virada. Então, aqui ele diz uma coisa interessante. O caminho é novo, porque substitui definitivamente o antigo sistema sacrificial. Animais eram sacrificados, sangue derramado, para que o sacerdote pudesse se apresentar em nome do povo lá, levando ali aquilo que Deus havia estabelecido. Assim ele tinha acesso ao lugar santíssimo, ou santo dos santos. Portanto, aqui, novo significa final, novo significa pleno, novo significa não repetível. Lembre que eu falei que o sacerdote, o sumo sacerdote, fazia isso uma vez ao ano. Tinha que fazer uma vez ao ano adentrava no Santo dos Santos. Agora não é necessário mais um sacrifício repetido. Novo, então, se torna não repetível. Não sei se existe essa palavra, a conjugação, não sei se está errada, mas você entende o que eu estou dizendo. Então, terceira coisa que eu quero que você aprenda, só retornando um pouco no que eu falei. Quando se acrescenta objetos ao acesso a Deus, nega-se, ainda que sem palavras, a suficiência do sangue de Cristo. Quando se acrescenta objetos ao acesso a Deus, nega-se, ainda que sem palavras, o sangue, a suficiência do sangue de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque certamente você já escutou sobre rosa ungida, sobre perfume ungido, sobre vassoura ungida, sobre atos proféticos, sobre o kit da rainha Esther, sobre o monte da bênção, porque você fica mais perto de Deus, sobre tocar trombeta, porque aí você atrai aqueles anjos que levam o recado mais rápido para Deus. Ou seja, sempre precisa de objetos para que você possa ter acesso a Deus. Será que o sangue de Cristo já não nos é suficiente? Cristo não precisa de complementos. O sangue dele foi suficiente para que pudéssemos ter acesso ao próprio Deus. E observe que ele diz uma coisa ainda muito bela aqui. Ele diz que esse caminho é vivo. Olha que coisa linda isso aqui. É vivo porque foi aberto por um Cristo vivo, ressuscitado, presente e que intercede por nós nos dias atuais.
Sendo assim, o caminho é vivo porque não é apenas um evento passado, a cruz do Calvário, que faz tempo que ela aconteceu, mas é uma realidade viva, sustentada pelo Cristo que ressurgiu dos mortos. Ele está vivo, Ele está vivo. Essa é a presença que eu e você precisamos ter. Mas observe ainda verso 20, ele diz assim, pelo novo e vivo caminho, aí ele diz que ele nos consagrou. Eu penso que existe uma tradução bem bacana que é a da NVI. Se você tiver, ela é boa demais aqui. Ela diz assim, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu. Que a gente viu no verso 19. Então a consagração aqui indica que o acesso foi estabelecido por iniciativa divina, não por descoberta humana. Deus é quem desce para abrir o caminho, não o homem que sobe para encontrá-lo. Não existe acesso a Deus fora do caminho que Ele mesmo separou. Verso número 20 ainda. Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Eu entendo que aqui o texto atinge um dos pontos mais profundos. Escute, no Antigo Testamento, já falei e volto aqui. No Antigo Testamento, o véu do templo não era um elemento decorativo. Está vendo aqui, ó o véu? Ali o véu, Esse véu não era um elemento decorativo. Eu penso que ele tinha uma função teológica muito clara. Era marcar a separação entre Deus e o homem por causa do pecado. O véu ficava entre o lugar santo, que era esse, lembra que aqui era o átrio interior, lugar santo, santo dos santos. Para chegar ao santo dos santos, o véu precisava ser atravessado. O sumo sacerdote precisava atravessar o véu. Então esse véu que fica entre o lugar santo e o santo dos santos, atrás dele estava o símbolo máximo da presença de Deus. Sabe o que era? Ali, a Arca da Aliança. O símbolo máximo da presença de Deus. À frente dele, à frente do véu, estava exatamente aqui o santo lugar. E os sacerdotes que não podiam atravessar-o livremente, pois, de acordo com Levítico, capítulo 16, o ritual, resumidamente, era assim, escute. O sumo sacerdote entrava sozinho, levava sangue do seu sacrifício, primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo. Entrava com temor, porque, como falei, qualquer erro significava a sua morte. Saía logo depois, não permanecia na presença de Deus, ou seja, o acesso era restrito, uma única pessoa, raro, uma vez por ano. Terceiro, era temporário, não era algo permanente. E imperfeito, por quê? Porque o sacrifício precisava ser repetido. O que é que isso ensinava para o povo? Eu penso que uma verdade dura e clara, para nós também, é que Deus é santo. É que o pecado separa e o acesso a Deus custa sangue. Ok, entendemos, espero que sim. Agora, qual é a conexão com Hebreus, capítulo 10, verso número 20? Aí é onde entra a coisa. Quando o autor aos Hebreus, ele afirma que o caminho foi aberto pelo véu, isto é, pela sua carne, ele está interpretando o sistema levítico do véu à luz da cruz, da sua morte, ou da sua carne, como é o termo que ele utiliza aqui. E isso é exatamente posto nessa passagem aqui que eu quero que você abra comigo. Vamos lá? Mateus capítulo de número 27, verso 45, olha o que diz. Não perde o fio da meada. O livro aos Hebreus é complexo para você entender. Requer um conhecimento do Antigo Testamento mais cuidadoso. E é por isso que esse vai e vem da gente tentar entender o que está sendo dito nos versículos da carta aos Hebreus. Veja como isso aqui foi posto, aqui em Mateus capítulo 27, verso 45. Na crucificação de Jesus, esse assunto vem, Marina, à tona. Veja o que diz. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Eis que, o que é que diz aí na sua Bíblia? O véu
Na minha diz assim, ó. O véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Que véu é esse? Do santuário, do Santo dos Santos. Esse véu, ele está dizendo assim, ó, se rasgou de cima a baixo. O véu se rasgou. Aí ele diz, em 2 partes de alto a baixo tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Voltando para Hebreus 10, 20. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o que ele está dizendo aqui, à luz de Mateus 27? Ele está fazendo uma comparação aqui. O véu era a porta de entrada para os santos dos santos, isto é, a presença especial de Deus com o povo. O que ele está dizendo? Cristo é a porta de entrada para Deus. O Santo dos Santos está totalmente aberto por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Logo, ele está dizendo assim, ó, Jesus é o meio de acesso a Deus. O acesso a Deus passa pela carne ferida de Cristo. O véu ensinava uma verdade dura e clara. Lembra que eu falei isso? Deus é santo, o pecado separa e o acesso custa sangue. Na carne de Cristo, a santidade de Deus não foi relativizada. Houve punição na cruz, porque Deus é santo. Na carne de Cristo, o pecado não foi ignorado. Ele foi julgado. Está lá a cruz como um exemplo disso. Na carne de Cristo, o acesso não se tornou barato. Custou o sangue do Filho de Deus. Então, antes um homem, antes uma vez por ano, antes com sangue de animal, agora todo o povo tem acesso, agora, continuamente, agora, pelo sangue de Cristo. Por isso, o autor aos Hebreus diz assim, agora pode entrar com santa confiança, intrepidez. Você será aceito por Deus, se pegar o caminho, e o caminho correto. Não porque você é mais santo do que os antigos, mas porque agora o sacrifício é perfeito, definitivo e suficiente, você pode entrar. Ora, preste atenção. Antes de avançar, agora eu quero desatar um nó. Preciso falar algo para que você não entenda errado tudo isso aqui. É que não existe salvação, nem tampouco acesso a Deus que não seja por meio de Cristo. A gente enfatizou isso, não é? Só que Cristo não veio no Antigo Testamento, você só vê Cristo lá no Novo Testamento, no sentido de ver a encarnação do verbo, porque quando você lê assim no Antigo Testamento a palavra anjo do Senhor, o anjo com letra maiúscula, ali era Cristo, assim entende os teólogos, ali era Cristo, o anjo do Senhor de maneira maiúscula é Cristo já no Antigo Testamento. Então não existe salvação ou acesso a Deus fora de Cristo, inclusive para aqueles que estavam no Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela fé na promessa, fé em Deus. Olha isso aqui, Romanos 4,3, Abraão é de onde? Do Antigo Testamento, está lá em Gênesis a história de Abraão, diz Paulo escrevendo aos Romanos, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele foi justificado, perdoado os seus pecados, pelo fato de ter crido em Deus. Essa é a maneira pela qual Cristo salva os que vieram no Antigo Testamento. Era na crença em Deus, na crença na promessa de Deus. Então a morte de Jesus abrange quem veio antes. E aqueles que vieram depois, obviamente, era a crença na pessoa que foi revelada, no Messias revelado. O seu nome era Jesus. Então, o acesso a Deus no Antigo Testamento através de Cristo, pois tudo que antes mediava o acesso, véu, sacerdócio, sacrifícios, encontra o seu cumprimento exatamente na pessoa dele. Então, digamos que o seguinte aqui, o fundamento do acesso sempre foi Jesus, sempre foi Jesus. A forma histórica do acesso é que difere. Antes, o acesso era regulado por símbolos, o que chamamos na teologia de sombras. O sangue dos animais, sombras. Os sacerdotes, sombras. O Santíssimo Lugar ali, sombras, que apontava para alguém que viria. Porque a obra de Cristo ainda não havia sido consumada. Então, quando dissemos que antes, para ter acesso a Deus, passava-se pelo véu,
agora passa-se por Cristo, e isso não significa que o véu fosse um caminho independente de Cristo. Significa que, historicamente, o acesso era administrado por meio do véu. Teologicamente, esse véu sempre dependia de Cristo. O véu era um modo provisório. Cristo é o fundamento eterno. Eu espero que isso tenha ficado claro. Toda a história gira em torno de um personagem. O seu nome é Jesus Cristo. Antes dele e depois dele. Ele ainda diz mais. Já vimos a primeira coisa. Já deu meia hora de sermão, Jesus. A igreja de Cristo vive do acesso que ele abriu. Segunda coisa. A igreja de Cristo vive sob o governo de um sacerdote vivo. Acompanhe-me no verso 21, ele diz. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Mais uma vez a palavra tendo aparece aqui. Isto é, nós já temos o quê? Grande sacerdote. Falei isso na última quarta-feira. Nós não temos apenas um sacerdote. O autor diz que nós temos Rafael, grande sacerdote. Indica uma superioridade definitiva a todos os sacerdotes que vieram antes de Jesus lá no Antigo Testamento. Nenhum deles se comparam à pessoa bendita de Jesus. Ele é superior. Ele tem superioridade definitiva sobre todos os sacerdotes que vieram. E este grande sacerdote, ele está, olha o final do verso 21, sobre a casa de Deus. Oh, irmãos, essa expressão, ela indica que ele tem autoridade, que ele governa e ainda cuida dessa casa. Somos nós. Ele está, olha que coisa linda isso aqui, você tem noção disso? Ele está sobre a casa de Deus. Ele está sobre as nossas vidas. Note, o autor não diz que Cristo está dentro da casa como mais um membro, nem apenas a serviço dessa casa. Ele afirma que Cristo está sobre ela. Isso significa que a igreja está submetida ao governo de Jesus. Ele é o grande sacerdote que reina sobre o povo que ele mesmo redimiu. E é o povo que pertence a Deus porque foi comprado pelo sangue de Cristo e agora vive sob os cuidados de Cristo. Oh, irmãos, se isso invadir nosso coração, a gente fica tão menos preocupado do que a gente normalmente fica. Porque a gente sabe que tem alguém que cuida da gente. Aqui está a conexão com o argumento do texto. Veja, o acesso aberto, verso 19 e verso 20, não se torna instável, isto é, incerto. O acesso aberto nos versos 19 e 20 não se torna incerto. Por quê? Porque está sob a supervisão constante do grande sacerdote. A confiança do crente não repousa na firmeza da casa, mas na fidelidade daquele que está sobre ela. Cristo não abriu o caminho meramente. Ele governa o povo que caminha por ele. Oh, irmãos, a fé se mantém, não é porque você é constante, você sabe disso. Porque você parece mais exame, né, do coração, né? Lamentavelmente. Tem momento que a gente está lá em cima, né? E, parece que vai morrer. A fé se mantém, não é porque você é constante. Você sabe bem disso. É porque Cristo é. Sua fé se mantém porque Cristo é constante. Porque Ele está sobre a sua casa, sobre o seu povo. Eu penso que isso traz uma lição importante. É que a igreja não precisa inventar direção, nem correr atrás de modismos. Ela já tem quem a governe. Ele não precisa correr atrás das novidades do mercado gospel. A gente já tem quem nos governe. A gente só precisa seguir a direção que Ele nos deu. Cristo está sobre a casa de Deus. Pergunta, como é que Ele governa? Pela sua palavra. Por isso aqui que a gente está fazendo. Aprendendo, lendo, entendendo, esmiuçando, apertando, né? Fazendo tudo para que a gente saia daqui com 19 a 25 de Hebreus 10 na cabeça compreendido.
É assim que Deus vai governando a sua igreja. Calvino dizia que a palavra de Deus, a Bíblia, é o cetro pelo qual Deus dirige a sua igreja, dirige o seu povo. Agora observe a resposta exigida pelo Evangelho. Já vimos que a igreja de Deus, ou a igreja de Cristo, vive pelo acesso que ele abriu. Segundo, ouvimos que nós vivemos sob o governo de um sacerdote vivo. Ele está vivo, está cuidando de nós. E em terceiro e penúltimo lugar, é que a igreja de Cristo é sustentada pela fidelidade de Deus. Se não, veja, eu estou no verso 22. Ele diz assim, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Observe que a exortação, ela flui naturalmente do texto. Se há um sacerdote vivo, o povo se aproxima. Nos aproximamos, ele diz, com sincero coração. Ou seja, você quando vir para cá, venha sem falsidade, venha com sincero coração, mesmo que você tenha pecado contra o Senhor. Isso não impede o seu acesso a Deus. Por quê? Porque não é performance. Nós já aprendemos que o acesso a Deus não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez. Então eu já tenho acesso a Deus. Só faça uma coisa, seja sincero. Chegue aqui, Senhor, Tu sabes, coração aberto, sem hipocrisia alguma, abra o seu coração diante do céu. Aproximemo-nos, não é isso que ele diz? Aproximemo-nos com sincero coração. Mas não apenas com sincero coração. Ele diz em plena certeza de fé. Ou seja, que certeza de fé é essa? Certeza de acesso a Deus, porque nós estamos baseando esse acesso a Deus na obra de Cristo, não em sentimentos nossos. Certeza de fé, por quê? Porque Cristo já fez a obra que me dá acesso a Deus. Então eu vou com toda certeza, eu terei acesso a Ele. Continuando no verso número 22, ele diz, com coração purificado de má consciência. Veja que coisa interessante. Este é um efeito interno do sangue de Cristo. Quando ele está dizendo assim, coração purificado de má consciência, ele está dizendo que esse é um efeito interno do sangue de Cristo. Isso é, a culpa já foi tratada. Eu sou culpado. O sangue foi derramado. Agora a culpa foi tratada. Eu já fui perdoado. Jesus pagou. Só que preste atenção no final do verso número 22. Eu acabei de falar que isso era uma coisa interna, má consciência. A culpa foi tratada. Agora chegou o ato externo. Verso número 22, final, ele diz, e lavado o corpo com água pura. Se coração aponta para algo interno, o corpo aponta para algo externo. O que Deus fez por dentro, é isso que ele está dizendo aqui, penso eu. O que Deus fez por dentro se expressa por fora. Que fora é esse? O corpo. Então a ideia aqui é de uma vida dedicada a Deus. Ele operou dentro, tratando a minha culpa. Agora vem o ato externo. Ele me lava. E aí a minha vida é dedicada totalmente a Ele. Preste atenção, essa é a lição que eu quero que você aprenda. A fé que purifica o coração transforma a vida. Já viu aquela coisa que algumas pessoas dizem assim, esse negócio de dizer que Deus nos escolheu, esse negócio assim, tem gente que entende essa coisa e vive de toda forma. Não se vive de toda forma aquele que foi purificado por Cristo. Porque a fé que purifica o coração, ela transforma a vida, consequentemente. Ninguém que tenha fé purificada vive de toda forma. Hebreus, então, está unindo aqui interno e externo. O que Deus faz no coração aparecerá na sua vida. Se Deus tratou o seu coração, vai ser perceptível, porque externamente também isso aparecerá. Onde há fé verdadeira, há sempre mudança concreta de vida. Eu quero lhe fazer uma pergunta. É que se Deus já purificou o seu coração, a pergunta é, o que de fato já mudou na sua vida? Ou você é aquela, que tem uma historinha, não sei se era, parece que era uma propaganda, enfim, mas que era da Gabriela, Eu nasci assim, eu viverei assim, vou morrer assim, Gabriela.
Se Deus purificou o seu coração, o que já mudou na sua vida? O que já mudou? Ou você continua sendo aquela pessoa, você sabe, é igual algumas pessoas que casam assim, aí quando o cônjuge vai questionar, diz assim, você já sabia, casou porque quis. Tá bom, agora relinche deu um coice. Lição de número 6. Distanciar-se da igreja é desconsiderar o acesso que Cristo abriu. Quando você se afasta da igreja, você desconsidera o acesso que Cristo abriu. Isso vai ficar mais claro no verso 25. Mas a pergunta é, se Cristo abriu o caminho até Deus, por que tantos escolhem caminhar sozinhos? A gente vive, dias em que muitos dizem, eu amo a Jesus. Você conhece gente assim? Olhe, Jesus é a melhor pessoa do mundo. Jesus, eu amo a Jesus. Mas elas tratam a igreja como opcional. A igreja, olha, eu amo Jesus, mas esse negócio de igreja assim, Hebreus nos lembra que Cristo não nos salvou para viver carreira solo, para o isolamento, mas para viver com um povo, ou como seu povo. Aproximar-se então, como ele diz aqui, aproximemo-nos de Deus, implica aproximar-se da casa de Deus, que é a igreja. Quem entende o acesso que Cristo abriu, não se contenta em viver longe da casa de Deus. Incomoda. Você já teve a oportunidade ruim, e todos nós tivemos, exceto o pastor, até o pastor, de não ter acesso à casa de Deus na pandemia. Na pandemia teve uma hora que todo mundo ficou em casa, Tive que pregar em casa, câmera assim, os meninos trancados no quarto, não pode dar um pio, ficar lá e... Eu imagino que o povo vizinho meu devia dizer, esse homem está doido. Eu sei que ele é pastor, mas que ele falando alto, berrando aqui. Mas todos nós tivemos a oportunidade de ficar longe da casa de Deus, como povo de Deus. Como foi isso para você? Foi férias ou havia um aperto no coração para que pudéssemos retornar a cultuar? E depois volta, mas pode ser só com distanciamento. A nossa igreja era bem pequenininho, o espaço físico, a gente só podia botar 30 poucas pessoas, 40. Como foi ruim aquele período, como foi duro ficar longe da casa de Deus, junto do povo de Deus. Pule comigo para o verso 23, ele ainda argumenta, dizendo, guardemos firme a confissão da esperança. Escute, na igreja primitiva havia uma confissão básica, na forma basicamente assim, Jesus é Senhor. Se o escritor de Hebreus tem uma confissão particular em mente aqui, não se sabe, mas ele deixa claro que seus leitores têm uma confissão. Venha junto comigo para Hebreus capítulo 3, só para a gente pegar um pouco dessa ideia do que ele está dizendo, e a gente volta para o capítulo 10. Capítulo 3, verso 1 aqui de Hebreus, vê o que diz, me acompanha aí. Chegou lá? Hebreus capítulo 3, verso 1, olha o que diz? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, aí olha o que ele diz, e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus. Aí pule para o capítulo 4, verso 14. 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Nosso próprio texto, capítulo 10, verso 23, guardemos firme a confissão da esperança. Então o autor está mostrando que o povo aqui tem uma confissão. E ele aqui no verso número 23 está falando sobre a confissão da esperança. Que confissão da esperança é essa? Nos parece
que o conteúdo desta confissão que ele está falando aqui é a esperança de que Cristo cumprirá as promessas que ele fez ao seu povo. Como ele vai deixar claro aqui no fim do versículo número 23, não é isso? Ele diz assim, ó, guardemos firme a confissão da esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Então aqui ele está deixando muito claro que é a esperança de que Cristo cumprirá cada promessa que fez. A pergunta é, quais foram as promessas que Cristo fez? Eu vou lhe dizer pelo menos algumas. Ele diz assim, ó, vocês terão acesso permanente ao Pai por meio da minha obra. Está no capítulo número 4 e é o que ele disse aqui no capítulo número 10. Vocês têm acesso a Deus. Use esse acesso que você tem pela obra de Cristo. Isso é uma promessa. Você tem acesso a Deus. Segundo, você tem perdão definitivo dos pecados pelo sangue de Cristo. A culpa pode ser tratada. Terceira coisa, ele é o mediador e também intercede de maneira contínua por você. Está lá Mateus capítulo 26, verso número 28. Quarto lugar, você e eu temos a sua companhia todos os dias. Mateus capítulo 28, verso 20. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja, ele diz em quinto lugar, eu nunca vou lhe abandonar. Não tema os homens. Está na própria carta aos Hebreus, veja, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Deus nunca nos abandonará. Sexta questão, há um descanso, diz assim Mateus capítulo 11, verso 28, e por fim existe uma herança futura preparada por Cristo para o seu povo. Assim diz Pedro, ele diz, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós. Tudo isso é promessa de Deus, ele cumpre toda promessa que faz. Guardemos firme a confissão da esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Creia que ele cumprirá cada promessa que fez e preste bem atenção. Talvez você já se decepcionou com alguma pessoa que chegou para você e disse assim, olha, Deus mandou dizer, aí diz aquilo que ele entende que Deus mandou dizer. E de repente não aconteceu o que disse para você. Aí com quem você fica frustrado? Com Deus. As promessas que ele fala aqui são as promessas registradas nesse santo livro. Você pode ter esperança e confiar. Não no desejo de alguém que quer até o teu bem, mas confundiu vontade de Deus com desejo particular. Por que ele está dizendo isso? Por conta dessa expressão aqui, ó. Qual a expressão? Verso 23, sem vacilar. Ô vacilão. Sem vacilar. Vacilar aqui revela que o perigo enfrentado por esse povo aqui era um perigo real. Os hebreus estavam aqui, né? Como falei, Hebreus foi escrito a cristãos cansados, perseguidos e pressionados a retroceder ao antigo sistema judaico. Por isso, Hebreus insiste repetidamente nessa expressão. Não precisa você abrir, mas no capítulo 2, verso 1, diz assim, ó, não vos afasteis. No capítulo número 10, verso 23, acabamos de ler, sem vacilar. Capítulo 10, verso 38 a 39, não retrocedais. Capítulo número 10, verso 38 a 39, ele vai dar ainda mais ênfase nessa questão. Não retroceda, não vacile. Basicamente ele está dizendo assim, não desista. Não desista. A fidelidade de Deus é o fundamento da minha e da sua perseverança. E é por isso que eu penso que vale aqui uma lição boa. Lição 7. A pressão do contexto não redefine a verdade da fidelidade divina. A pressão do contexto que você se encontra, seja ela qual for, a situação que você vive, ela não redefine a verdade que verso 23 está dizendo. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E é por isso que nós podemos ter esperança nas promessas divinas, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus fala, ele cumpre. O que ele promete, ele haverá de cumprir, porque ele é fiel. Diferente da gente.
Então, nenhuma pressão do contexto que estamos vivendo muda, altera essa verdade. Uma doença grave, um acidente, uma tragédia, algo totalmente inesperado, não muda a verdade que Deus é fiel. Apesar de, mesmo sem entender, isso não redefine a verdade que Deus é fiel. O ambiente pode pressionar, mas a confissão não muda. Nós sabemos quem Deus é. Então, trocando em miúdos, sendo bem objetivo, dificuldades não anulam promessas. Lição, então, de número 8. A fidelidade de Deus é a âncora da perseverança. É a âncora da perseverança. A gente persevera porque Deus é fiel. Sabe por que talvez você ainda não desistiu da caminhada cristã? Porque Deus é fiel. A gente fraqueja, a gente está ali cambaleando, mas sabe de uma coisa? Deus é fiel. E por ser Deus fiel, a gente não fica no caminho. Quando tudo oscila, a fidelidade de Deus permanece. Vamos para o último ponto. Já vimos que a igreja vive do acesso que ele abriu. Segundo, a igreja de Cristo vive sob o governo de um sacerdote vivo. Acabamos de ver no verso número 3 que ela é, verso número 22 a 23, que a igreja de Cristo é sustentada pela fidelidade de Deus. E em quarto e último lugar, a igreja de Cristo se manifesta na comunhão e no cuidado mútuo. Veja verso 24, ele diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Veja o que ele está dizendo aqui de maneira muito clara. O autor aqui reitera o trabalho comunitário. Observe o verbo aqui, consideremo-nos. Ele está carregando a ideia, etimologicamente falando, consideremo-nos note, perceba, observe. Mas tem uma outra perspectiva também na etimologia dessa palavra, que significa mais ou menos assim, considere atenciosamente, ou fixe os olhos ou a mente em alguém. Você já ficou apaixonado por alguém, já? A esposa, o cônjuge, aquela que você está namorando, ou se ainda não está paquerando, o que é que acontece nesse período? Você sonha com a moça, você come pensando na moça, você sai para o trabalho, tudo está ali. Ele está dizendo assim, consideremo-nos, fixe o olhar, mente em alguém, que a mente esteja posta. A fé cristã, então, aqui ele está dizendo que tem uma dimensão mútua e comunitária. Tem um teólogo metodista inglês, seu nome era John Wesley. Ele é o pai da igreja metodista. E John Wesley geralmente relembrava aos primeiros metodistas as palavras que ele recebeu certa vez de um amigo. E as palavras eram essa aqui, ele dizia assim, a Bíblia nada conhece acerca de uma religião solitária. A Bíblia nada conhece acerca de uma religião solitária. Ele estava puxando a orelha do povo dele. É uma espécie de responsabilidade espiritual pelo irmão que nós devemos ter. O cristão é chamado a cuidar da perseverança do irmão em Cristo. Olha que coisa. O propósito dessa consideração não é controle. Tem gente assim que não faz nada se não for sem se reportar uma autoridade espiritual. Não é isso. Tem nada a ver. Ele está simplesmente mostrando que o propósito dessa consideração não é controle, mas estímulo. Veja que o termo usado aqui indica quase que um empurrão espiritual. Consideremos-nos aqui, ele está como se estivesse nos dando um empurrão. Empurre espiritualmente alguém. Devemos empurrar ao quê? Ao amor. Final do verso 24. E às boas obras. Se percebe que o livro aos Hebreus, o sentimento ele não é abstrato, é algo que se manifesta. Então ele está dizendo que o amor se manifesta. E ele se manifesta e a manifestação desse amor
nós vemos nas boas obras. Então, digamos que as boas obras são o resultado visível de um amor que foi despertado por alguém. Alguém empurrou outro espiritualmente ao amor, e as boas obras são o resultado visível desse amor que foi despertado. Deixa eu lhe dar alguns exemplos práticos de amor e boas obras. Acolha e suporte irmãos. Veja, busque e exorte quem está ausente e frio na fé. Certamente você conhece alguém que diz assim, nossa, fulano nunca mais apareceu na igreja, o que está acontecendo? Você tem um telefone, liga, corre atrás, vai lá, busca e exorte, perdoe e caminhe junto, mesmo quando alguém machucou você. Perdoe e caminhe junto, mesmo quando dói. Ore e cuide de irmãos que estão passando crises. Caminhe com pessoas que estão em luto ou em depressão, sem soluções às vezes fáceis para muitos problemas que estão enfrentando. Sirva ativamente na igreja, inclusive onde ninguém quer servir. Ajude materialmente a sustentar a obra de Deus. Discipule e integre pessoas novas na fé. Deus nos aproxima dele para que nós cuidemos uns dos outros. Ou num trocadilho, Deus nos aproxima dele para que nós nos aproximemos de outras pessoas. Então eu acho que temos uma lição, e a lição de número 9. A igreja é um espaço de responsabilidade mútua. Aí tem gente assim, bacana demais, pastor, sabe, porque o senhor está agora no ponto. Eu já passei muita coisa, ninguém aqui olhou para mim, ninguém ligou para mim. É igual aquela música, né? Ninguém olhou para mim, ninguém deu a mínima para mim. Aí tem esse tipo de gente. Esse tipo de discurso, e o que o autor aos Hebreus está, não é para dar razão a você. Porque você mesmo é alguém que não liga para outros. Ela é simplesmente um estímulo para que nós cuidemos uns dos outros. E não para a gente estar usando para passar na cara de outras pessoas. Fim, verso 25. Glória a Deus, né? Verso 25, ele diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Versículo 25 não introduz um novo tema. Ele conclui o que ele começou do verso 19 a 24. Então preste atenção, a gente já vai encerrar. Depois de falar de acesso, depois de falar de fé, depois de falar de esperança e de cuidado mútuo, Gemilson, o autor agora aponta o lugar concreto onde todas essas coisas, Rebeca, acontecem. Sabe aonde? Na congregação. Pegou o pacote assim, juntou 19 a 24, pulou para o 25 com todas essas coisas. É aqui que todas essas coisas acontecem. É na congregação. Por isso ele diz, o quê? Não deixemos de congregar. Não deixemos de congregar. Agora, olha que coisa interessantíssima essa aqui. Olha isso. Uma das primeiras indicações de falta de amor do verso 24 que ele acabou de falar, sabe qual é? Amor para com Deus e amor para com o próximo. Uma das primeiras indicações dessa falta de amor para com Deus e falta de amor para com o próximo, sabe o que é? É você estar longe dos cultos de adoração a Deus. Olha como isso é forte. Uma das primeiras mostras que você não tem amor a Deus e que você não demonstra amor ao próximo é a ausência da congregação. Por que então que você se ausenta e ao mesmo tempo diz que ama a Deus? Você não acha que isso soa incongruente, incoerente? As peças não se encaixam. Eu só quero que você entenda isso. Não bate. Não deixemos de congregar. E sabe o que isso é interessante? É que alguns membros da congregação parece que mostravam essa negligência em frequentar os cultos religiosos. Tem um documento antigo chamado de Didaquê. O Didaquê é uma espécie de manual de instrução religiosa da igreja lá do final do 1º século.
E ele traz uma seguinte exortação, olha que coisa curiosa, um documento de instrução religiosa do primeiro século, quando esses textos, as cartas, o Novo Testamento estava sendo escrito, esse documento também foi. E olha o que diz a Didaquê. Ele diz assim, mas estejais frequentemente reunidos juntos, procurando as coisas que são benéficas para as suas almas. Ele está dizendo assim, não deixem de congregar. Sabe o que eu quero dizer a você? O problema não é você faltar um dia. Você pegou aí uma virose braba e você vai passar para todo mundo. O problema não é você faltar um dia. É você criar um padrão de distanciamento. Se ausentou, depois de novo, e vai se tornando um padrão de distanciamento. Em contraste, o autor ordena, ele diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. A congregação é um ambiente onde os crentes são alertados, encorajados e chamados à perseverança. Deus usa a presença dos irmãos para nos preservar. Veja que a urgência final ela é escatológica. Do fim dos tempos, olha o que diz, fecho com isso. Ele diz assim, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quanto mais perto do fim, mais necessária a nossa comunhão. Mais necessária a gente estar junto. O texto inverte a lógica comum. A lógica comum é mais ou menos o seguinte. Tempos difíceis é tempo de isolamento. Ele está dizendo o contrário. Tempos difíceis não pedem isolamento, pedem igreja. Tempos difíceis são tempos de igreja. É tempo de a gente estar aqui. É tempo de a gente estar junto. Lição de número 10 e 11. Afastar-se da igreja enfraquece a fé. 11. Quanto mais difícil o tempo, mais necessária a igreja é. A proximidade do fim não afasta da igreja. A proximidade do fim empurra você para dentro da igreja. Deixa eu concluir dizendo o seguinte. Lembra da ilustração inicial? A casa continua aberta. A porta não foi fechada ainda. A luz ainda está acesa. O acesso não mudou. O sacerdote continua vivo. A promessa permanece fiel. A comunhão ainda chama. A pergunta não é se a porta está aberta. A pergunta é, onde você escolheu viver? Do lado de fora, com distância, isolamento e fragilidade, ou dentro, como parte da igreja de Cristo, vivendo do acesso que Ele mesmo abriu. Eu fecho com essa frase, espero que ela fique no seu coração e mente. A cruz abriu a casa, o isolamento nega o convite. Que você não negue o convite. A casa de Deus está aberta. E eu rogo para que você faça dessa casa a sua casa. A casa de Deus, a porta dos céus, do acesso ao Pai. Baixe sua cabeça, vamos orar. Oh, Deus bendito, perdoe-nos. Perdoe-nos quando a igreja se tornou um acessório opcional ou quando for possível. Como é diferente a perspectiva do autor aos Hebreus. Dê-nos a graça de valorizar o que o Senhor valoriza. É impressionante que nesse contexto no qual essa carta foi escrita, contexto bem delicado, pesado, de perseguição, de dores, de lágrimas, de momentos difíceis, e todos crentes no Senhor. Tudo gente tua, Senhor. A tua orientação não foi outra, senão dizer, a igreja é o lugar de vocês. Não deixem de congregar. Não abandonem os cultos. Juntos vocês devem estar. Os tempos certamente são outros, mas a necessidade é a mesma. Nenhum de nós aqui está sob ameaça de morte, por sermos cristãos, bem diferente de outros contextos. Mas a necessidade continua a mesma. Nós precisamos da igreja do Senhor.
Nós precisamos estar na tua casa. Então eu queria te pedir perdão quando nós simplesmente abandonamos os momentos de adoração comunitária, desprezando algo que muita gente desejou lá no Antigo Testamento. A presença especial do Senhor. Só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, com sangue nas mãos. Como a gente menospreza, Senhor, despreza aquilo que temos acesso rotineiramente, de maneira comunitária, sem a necessidade de repetição. Num só coro te pedimos perdão. Nos ajude a valorizar o que o Senhor tanto valoriza, a tua noiva, a tua igreja. Faça com que nós tenhamos apreço superior a tantos outros lugares e ambientes que tanto desperta nosso deleite e prazer. Uma vez mais, retomo o coro, perdoe-nos, porque parece que fazemos o que talvez não sabemos. Mas hoje fomos exortados a valorizar a tua casa, para benefício nosso mesmo, bem como para a tua glória. Aplica a tua palavra no nosso coração e que saiamos daqui desejosos de fazer o uso devido desse lugar tão especial, que é o lugar da igreja, o culto ao Senhor. Nós assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria convidar o grupo